Fala aí pessoal do Mansão Geek, tudo certo? Eu espero que sim. E hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para vocês sobre Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Eu acho que é um fato concordar que após a chegada da quarta temporada, o anime vem conquistando muitos fãs. Muito por conta dessa nova abordagem que a quarta temporada trouxe, trazendo uma nova trama com Eren e trazendo também à tona o potencial dos 9 titãs primordiais que a gente conheceu ao longo do anime, só que na quarta temporada eles ganharam uma ênfase maior ainda. E justamente esses titãs são o assunto do vídeo de hoje. Dito isso, vamos ao vídeo. Como eu disse pra vocês, essa nova temporada tem a proposta de trazer pra gente o potencial dos titãs. A gente viu lá na primeira e na segunda temporada, e na terceira obviamente também, que nós temos os titãs normais, né? E os anormais. Esses titãs normais e anormais são os titãs comuns, assim por dizer. Eles não possuem nenhuma característica física ou mental que dê tanto destaque a eles. São só monstros que matam pessoas por puro instinto. Mas, com o passar do tempo, a obra apresentou outros titãs pra gente, que possuem características totalmente diferentes daqueles titãs que a gente conheceu bem lá no início. Esses titãs são os 9 titãs primordiais. A gente vai abordar um de cada vez aqui e mostrar que cada um deles possui peculiaridades que os diferenciam um do outro. Mas mesmo assim, mesmo com essas diferenças, né, existe uma coisa que liga todos eles. Pessoal, antes de eu trazer aqui o conteúdo, ou seja, a história dos titãs para vocês, e dos seus poderes, obviamente, peço por favor que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Dito isso, vamos ao vídeo. O primeiro titã que nós iremos trabalhar é obviamente o titã primordial. Vocês lembram que eu lá no início do vídeo falei que tem uma coisa que liga todos os titãs? Então, essa coisa é o titã primordial, porque um dos seus poderes é poder meio que se ligar de forma telepática aos súditos de Ymir. É um termo meio difícil, desculpa. E obviamente, por conta de ser o primeiro titã, e essas pessoas que vieram após esse titã serem chamadas de súditos de Ymir, obviamente a pessoa que teve esse titã pela primeira vez, ou seja, a primeira titã da história, foi a Ymir Fritzes. Bem lá no início, quando a gente nem imaginava que ia acontecer o anime. A história é a seguinte: quando Ymir era uma escrava, ela foi acusada covardemente por outros escravos pela fuga de um porco, de um animal. E por conta disso ela teve que fugir, senão ela ia ser morta, cara. E durante essa fuga ela simplesmente cai dentro de uma árvore, dentro de um poço de água, né, que tinha dentro da árvore, e do nada uma criatura que parecia uma espécie de espinha dorsal se conecta nela. E essa criatura acaba dando os poderes de titã a ela. Após esse acontecimento, a Ymir ela se casa com o rei das muralhas. E após ela morrer, o rei ele teve o temor de suas filhas, as filhas que deram origem aos nomes das muralhas, a China, a Maria e a Rose. Ele temeu que a filha da Ymir, as filhas da Ymir no caso, não herdassem o poder dela. Então ele ordenou que suas filhas comessem os restos mortais de sua falecida esposa num ato totalmente bizarro. E dessa forma, os 9 titãs vieram a ser criados, né, por conta dessa atitude meio que estranha do rei. Como eu falei pra vocês, esse titã é meio que algo que conecta os outros titãs entre si. E por conta disso, a gente consegue ver que uma das habilidades do titã fundador é a própria telepatia, já que ele consegue se comunicar com todos os súditos de Ymir através desse poder que ele tem, né? Mas além disso, o portador do titã fundador, que hoje em dia é o Eren Yeager, no passado era Ymir, mas atualmente é o Eren, consegue ter habilidades que ele pode usar sem nem precisar se transformar. Como, por exemplo, a gente vê o Eren na terceira temporada dando ordens a titãs normais de atacarem o titã blindado, simplesmente sem ele se transformar ou coisa do tipo, apenas por ele conseguir ter esse poder, ter essa façanha, né? Sem precisar se transformar no titã. Além disso, existe uma condição para que os poderes do titã fundador venham a acontecer. Qual é essa condição? É o portador ser um membro da família real ou o portador ter contato com alguém da família real, tipo um contato físico ou um contato até mesmo espiritual, já que a gente está falando de questão de telepatia e tal. E um outro poder muito interessante do titã fundador é que ele consegue
modificar a anatomia de qualquer pessoa que seja súbdita de IRM. Em outras palavras, por exemplo, ele consegue impedir que qualquer pessoa que esteja dentro do alcance dele não possa ter filhos, por exemplo. Ele pode mudar totalmente o metabolismo da pessoa, ou até mesmo imunizar ele contra qualquer doença, como um rei há 600 anos, na ordem cronológica de Attack on Titan, fez com o poder do Titã Fundador. Ele fez com que seu povo ficasse totalmente imune a uma epidemia, algo totalmente apelão se você for parar a pensar. Fora que o Titã Fundador também é capaz de apagar memórias e praticamente dar um outro rumo de vida à pessoa. Tudo isso graças ao poder desse titã que é sem limites. Depois dessa enorme maratona que a gente fez sobre o Titã Fundador, hora de falar sobre o Titã de Ataque. Um titã que sempre vai caminhar em prol da liberdade. A gente viu que no anime várias pessoas tiveram posse desse titã, mas a primeira pessoa, no caso, a ter posse do Titã de Ataque era o antigo Eren, o Eren Kruger. E esse Eren Kruger deu esse titã para o pai do Eren, que era o Grisha Jäger, dando a ele a missão de recuperar o Titã Fundador. Só que o Grisha não conseguiu concluir sua missão e acabou passando o Titã para o seu filho Eren Jäger. E assim começou a história de Attack on Titan, né? O Titã de Ataque, ele é um titã que menos possui poderes específicos assim. São coisas bem pontuais que fazem ele ser um titã muito poderoso. Como, por exemplo, a sua regeneração, que é totalmente absurda. A gente vê logo no início ali na primeira temporada, quando o Eren ele luta contra um titã normal, ele dá um soco tão forte na cara do titã que a mão dele fica estourada, mas na mesma hora se regenerava. Então a regeneração é um dos pontos mais fortes do Titã de Ataque. Fora que ele tem a capacidade também de aprender outras técnicas, como a gente viu que ele aprendeu o endurecimento durante o anime e conseguiu lutar contra titãs como o encouraçado sem problema nenhum. Fora que a sua versatilidade também é algo que deve ser pontuada. Então, organizando todas essas coisas, a gente consegue definir o Titã de Ataque ou, para quem não sabe, o Shingeki no Kyojin. O próximo titã que nós iremos falar é o Titã Encouraçado ou o Blindado, o grande pesadelo das muralhas. A gente viu que no início do anime, o Titã Encouraçado ou Titã Blindado foi responsável por abrir uma grande abertura, né? Para não falar outra coisa, na muralha lá no início do anime, por conta de suas características e de seus poderes, que a gente ainda vai falar. Enfim, o portador hoje do Titã Blindado é o Reiner, que é basicamente um antagonista ali no início da história. Hoje em dia, dependendo do lado que você assiste a história, né, você não vê mais ele dessa forma. Mas no início ele era o antagonista e junto ao Bertholdt e a Annie ele invadiu as muralhas. Sendo portador do Titã Blindado, ele possui diversas vantagens graças aos poderes dele, como por exemplo ser um dos titãs mais resistentes que tem, por conta de sua pele grossa. Mas como eu mesmo já disse, ele é o Titã Blindado / encouraçado, então a sua agilidade não é tão boa assim. Porém, ele consegue liberar as blindagens do corpo dele, transformando o próprio Titã numa espécie de trem desencarrilhado, cara, que sai atropelando qualquer coisa que vê pela frente. Fora que ele consegue ter o endurecimento também de algumas partes do corpo, e ele é meio que imune aos ataques dos dispositivos de movimentação 3D, né? Tanto que para derrotar o Titã Blindado, eles tiveram que desenvolver a Lança Trovão. Algo que mostra pra gente que o Titã ele é muito poderoso e que deve ser respeitado. Apesar do usuário dele ser o Reiner, que é meio... Como posso dizer, o Reiner não é o melhor usuário de Titã que tem, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá passando aí pra vocês no card o último vídeo que a gente fez sobre Attack on Titan. Se você quiser dar uma olhada, a gente agradece muito. Do mais mesmo pessoal, claro, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.